Amém. Nosso tema de hoje é se posicione. O versículo que eu trouxe, e quero que vocês abram, é Juízes 4, de 1 ao 24. Juízes 4, do 1 ao 24. Amém? Misericórdia. Juízes 4, do 1 ao 24. Gente, eu vou acompanhar no telão, porque o nervosismo está tanto que a letra no computador está no 68 e está pequeno para mim. Então vai ser aqui mesmo, tá? Amém? Vamos ler juntos. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Pode passar. Vamos ler até o 24, tá? É grande, mas eu preciso que vocês leiam até o 24 comigo, para que vocês entendam que ponto eu quero chegar. Vamos lá. E venceu-os o Senhor nas mãos de Jabi, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e trai a gente ao monte Tabor, e também contigo 10 mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Gente, que versão difícil, hein? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizão, a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e toda a sua multidão, e darei na tua mão. Entanto lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse a ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra na jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naphtali em Quedes, e subiu com 10 mil homens após ele, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Rababe, sogro de Moisés, e tinha estendido as tuas tendas até o carvalho de Zanaim, que estava junto a Quedes. E anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde a Arosete dos gentios até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10 mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera, e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios. E todos os exércitos de Císera caiu a fio e espada, até não ficar um só. Porém, Císera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Eber,
queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. Então ele o cobriu. E ele disse-lhe: põe-te a coberta na tenda, e há de ser que põe-te a porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar: não há aqui alguém? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão em um martelo. E chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele, porém, num profundo sono e muito cansado, e foi assim que morreu. E eis que, segundo Baraque e Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto, com estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel, apesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, o rei de Canaã. Amém, gente. Vamos orar e pedir que o Senhor traga sobre nós o entendimento sobre essa palavra. Amém? Senhor, meu Deus, obrigada por mais um dia em Tua presença, Pai. Somos gratos por ter o privilégio de contemplar a Tua palavra nessa noite, Papai. Enche nossos corações, Papai, para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite, Papai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por mais um papo do alto. Obrigada, Senhor, por todos que estão aqui. Que o Senhor venha sobre nós, Pai, e que possamos escutar os Teus passos em nossa direção. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gente, nesse contexto, Israel estava vivendo sobre completa opressão, né? Jabim, ele comandava o povo de Israel por 20 anos. E não era comandar mansadamente. Ele brigava com o povo de Israel. Ele maltratava o povo de Israel. E assim Israel viveu por 20 anos na mão de Jabim. E um fato interessante é que toda vez que Israel ia e desobedecia a palavra de Deus, Deus permitia que um opressor se levantasse sobre ele. Então, eles não era a primeira vez que eles estavam ali sendo oprimidos, né, por alguém. Dessa vez é Jabim. E Deus entregou o povo de Israel na mão de Jabim. E foi assim durante 20 anos. E Jabim possuía um grande exército. E como um grande exército, tem ali o seu general, né, que era Sísera, Sísera, que tinha um grande exército de 900 carros de ferro. E por esses 900 carros de ferro, o povo de Israel vivia em opressão, vivia com medo, se escondendo do povo, né? E a consequência dessa desobediência do povo de Israel foi que Sísera comandasse eles por 20 anos. Aí, nesse auê todo de briga, de opressão, de medo, de povo de Israel se escondendo, o povo de Israel dobrou seu joelho e clamou a Deus. Chegou em Deus e falou: Deus, eu estou precisando do Senhor aqui. Eu preciso que o Senhor nos ajude a vencer mais essa batalha. Então Deus começa a contar a história de Débora. Que lendo aqui esse capítulo, esse versículo, eu entendo que Débora foi uma resposta de Deus na vida dos israelitas.
Porque logo após eles clamarem ao Senhor, pedindo um direcionamento, Deus envia Débora. Deus começa a contar a história de Débora. E quem era Débora? Débora era profetisa, juíza e esposa de Lapidote. E nesse tempo, Débora se levantou. E era um tempo muito difícil, né? Porque, assim, eram os homens que governavam ali. Então, uma mulher se levantar, opa, algo de diferente ela tem. E Débora ficava debaixo da palmeira. E eu acho engraçado também que a palmeira se deu o nome dela. Era a palmeira de Débora. Não era a palmeira de tal cidade, né? Era a palmeira de Débora. Então ela passou tanto tempo orando, tanto tempo ali, né, orando pelo povo de Israel, pela libertação do povo de Israel, que a palmeira começou a chamar dela. Palmeira de Débora. Isso é muito legal, porque a gente consegue entender o tanto tempo que a Débora ficou orando debaixo dali, né? Orando, pedindo a Deus discernimento, ajudando o povo de Israel. Isso é muito legal, que reflete a intimidade que a Débora tinha com Deus, né? E foi muito tempo naquele lugar de oração. Então, que a palmeira começou a se identificar com ela, né? Enfim, hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o posicionamento. Porque mesmo em tempo de opressão, Débora se posicionou e foi diante a multidão, que era 900 carros de ferro, né? Ali do rei Jabim e do seu comandante, Sísera. E Deus nos mostra que quando a gente se posiciona, Deus vem ao nosso favor. Então muitas vezes a gente fica imaginando, né? Nossa, Deus, mas como eu vou se eu não tenho isso? Como eu vou fazer se eu não estou conseguindo? Se eu não posso? Se eu tenho isso, aquilo? Mas o Senhor só te chamou. Ele não falou, Ele não colocou os pesares, né? Assim, tipo, eu vou te chamar, mas tem isso. Deus só te chamou e quer que você tome um passo de fé e vai adiante. Porque o Senhor vai até você e vai te ajudar nessa batalha. E isso reflete muito no que estamos vivendo hoje em dia, né? Porque para a gente se posicionar é entrar no ministério. Eu entrei no ministério de dança, posicionei diante do Senhor. Agora eu vou dançar para o Senhor, eu vou cantar para o Senhor, e agora eu estou posicionado diante da presença do Senhor. Mas, gente, não é isso. O Senhor nos chama para andar com Ele, para segui-lo. E isso é tão interessante que quando o Senhor nos chama e nós se posicionamos diante do Senhor, a gente vê o que o Senhor vê, a gente fala o que o Senhor fala, a gente escuta o que o Senhor escuta. Então, a gente precisa estar interligado com o Senhor, porque o posicionamento é uma decisão. E o Senhor tem falado isso ao meu coração, né? Porque, assim, muitas vezes no meu coração, né, era testificado que, entrei no ministério de louvor, agora eu vou cantar para o Senhor, e é isso que o Senhor quer de mim. Mas, gente, posicionamento não é só chegar aqui em cima, ministério de louvor me escala, vou cantar, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Gente, não é isso. Posicionamento é ser servo também. Quantas vezes, pegando o exemplo do Ministério de Dança, quantas vezes a nossa líder Thaís nos chama para, uma tal igreja chamou a gente para ministrar, vamos. Quantas meninas vão? Dá para a gente contar no dedo. Nosso ministério é enorme. E isso dói o coração, porque o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para andar com Ele. E por que nós negligenciamos isso, entendeu? É muito triste isso. E nós achamos que o Senhor, Ele é só mais alguém nos chamando, mas não é. O Senhor é o Criador do mundo. E nós negligenciamos isso no nosso coração. Gente, quando a gente deixou de escutar a voz de Deus? Quando a gente deixou de escutar a voz de Deus e obedecer? Quando isso começou a acontecer em nosso coração? E lendo esse capítulo de Débora, veio algo ao meu coração. Porque Débora, ela não olhou os 900 carros. Ela foi e orou. Ela foi e olhou para os céus. Porque uma pessoa posicionada, ela não está importando para quem vai ver, o que vai fazer, para onde ela vai, porque ela está muito ocupada, prestando atenção nos céus. E é isso que eu quero que a gente testifique no nosso coração. É isso. Que possamos estar tão fissurados nos céus, que quando a gente for dançar, quando a gente for cantar, quando a gente for pregar, quando a gente for servir, pegar água para o pastor, a gente não ore quem vai ver, mas o que os céus estão fazendo a favor de nós. O que o Senhor quer que fale através de nós.
E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Gente, o Senhor é demais, meu Deus, calma aí. Amém. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. A gente está, assim como o povo de Israel, que se escondeu diante de Sísera, diante de seus carros, diante 20 anos de Jabim, né, governando eles, comandando eles. Nossa geração está assim hoje. Nossa geração se esconde. Vem um problema, opa, deixa eu me esconder aqui. Opa, corri. Gente, não é assim, pelo amor de Deus. O Senhor quer que nós nos posicionamos diante dEle. Gente, posicionamento gera autoridade. Precisamos nos posicionar. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus dos céus está nos chamando para fazer parte da boa obra dEle. E como a gente negligencia isso? Ele está nos chamando, meu Deus. É o Senhor que fez o céu e a terra. O porquê nós escutamos a voz dEle e falamos assim, acho que não vou não. Decidi, o Deus dos exércitos está me chamando, o Criador do mundo está me chamando, mas eu não decidi não ir não, vou ficar aqui sentado no sofá, vou ficar aqui na televisão, e é isso. Gente, o quanto isso é sério. Não podemos nos esconder mais da presença do Senhor, não precisamos nos posicionar. Se o Senhor nos chamou aqui, é que Ele quer uma posição de nós. Olha quantas cadeiras vazias. Isso é muito triste, porque precisamos entender que essa geração precisa de Deus, e Deus está nos enviando para chegar até ela e falar do amor, do grande amor de Deus por nós. E muitas vezes a gente fala, não, eu amo a Deus, né? Eu amo Jesus, Jesus é o amor da minha vida. Ele me salvou, morreu na cruz por mim, derramou seu sangue por mim. E eu estou no ministério de louvor. E aí? O que vocês vão fazer? Eu estou no ministério de louvor, estou no ministério da dança, estou na mídia. É isso, Jesus morreu por mim, Ele pingou seu sangue por mim. Ele veio como um homem por mim, para me salvar. E eu estou tirando foto. Gente, eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo no sentido de que não é para participar do ministério, mas é que nós achamos que é só isso, mas não é só isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer muito mais de nós. Ele quer que através da nossa foto, que através da nossa música, né, do nosso louvor, através da nossa dança, a gente alcance almas, que a gente se posicione diante de uma geração. Que a gente não se esconda daquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Isso é muito sério, isso é muito sério. Um jovem posicionado, ele não muda só o ambiente onde ele está, ele muda a sua casa. Ele faz um legado para a geração que vai vir depois. Então precisamos nos posicionar. Eu, pegando o exemplo da Michele, lembrei de uma coisa, mas enfim. Vocês amam a Michele? Ai, gente. Mas enfim, ele não muda só o ambiente onde ele está, ele muda a sua casa. E muda também a geração que vai vir depois dele. Mas, pegando o exemplo da Michele, eu lembro de quando eu entrei na IBNA, tinha o Ministério Papo do Alto, né? Mas era assim, mais tudo junto e misturado. E o Senhor foi fazendo grandes coisas através de nós. E hoje eu vejo o Ministério Papo do Alto, um ministério lindo, um ministério que a igreja toda vê e sente o poder de Deus agindo. E é isso, gente. Porque uma pessoa, duas, enfim, pessoas se posicionaram diante de Deus e falou, eu vou fazer dar certo, porque Deus me enviou aqui. Então o Senhor vai fazer dar certo o que Ele quer para nós. E é isso, gente, é isso se posicionar. Não é só entrar no ministério e é só isso. O Senhor quer que através daquele ministério a sua casa seja mudada. Através daquele ministério, pessoas sejam transformadas através da sua vida. E é isso, gente. Amém. Como eu disse, um jovem posicionado, ele não tem tempo para reclamar ou para se comparar com outra pessoa, para se comparar com
tal igreja, porque tal igreja é assim, porque aqui não é assim. Jovens posicionados, não tem tempo a reclamar e se comparar com pessoas, porque ela dança melhor, então o Senhor vai usar ela. Porque ela canta melhor, o Senhor vai usar só ela. Gente, não, um jovem posicionado, ele escuta os céus, e o que os céus diz, ele transmite na terra. Gente, é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós tenhamos uma fé inabalável, que nada nesse mundo possa se comparar com aquilo que o Senhor quer fazer diante de nós. É sobre isso, gente, é sobre essa fé que nada vai abalar. Não importa o que falam, não importa o que nos cerca, nós vamos viver diante de uma palavra, nós vamos viver debaixo de uma palavra, que é a palavra do Senhor sobre nós. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu tomo posse disso e creio que essa geração será transformada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, porque é isso que o Senhor quer em nossas vidas. E quando um homem com coração posicionado, mesmo que pessoas não te olham, mesmo que você esteja aqui em cima, louvando, dançando, pegando a palavra, pessoas não vão te aplaudir, pessoas não vão gostar do que você vai falar, mas o Senhor vai te ver, o Senhor vai te chamar. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração, não é para as pessoas, mas é para o Senhor. Temos que escutar a voz do Senhor, temos que escutar o chamado do Senhor. É isso que tem que ser testificado no nosso coração. E é isso que eu trago para vocês nessa noite. Que o nosso coração seja tão fiel, com tanto amor ao Senhor, que a gente não vê pessoas, mas que olhamos para o céu, e escutamos o céu e falamos: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Eis-me aqui, Senhor, eu estou posicionada, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei por onde andar, mas eu sei que o Senhor vai mostrar o caminho, que o Senhor vai estar comigo, e que o Senhor vai fazer de mim um instrumento em suas mãos. Em nome de Jesus, que possamos tomar posse disso, que possamos tomar posse no nosso coração, assim como Débora, que se posicionou em uma situação de opressão por 20 anos, que possamos tomar posse e que não sejamos como Baraque. Temos Baraque na história também, que Débora chegou nele e falou: Deus mandou você pegar 10 mil homens para ir lá, lutar, Ele falou assim: opa, se você não for, eu não vou não. Como assim eu vou sozinho? Tipo assim, só você carrega a presença de Deus. Se eu for lá sozinho, eu vou morrer. Gente, isso é muito sério, porque isso reflete nos dias de hoje também, que muitas vezes o Senhor nos chama e ficamos apontando, não os erros, mas ficamos apontando a pessoa que na nossa ideia é a pessoa certa para tal ocasião. Um exemplo: o Senhor me chamou para pregar. Aí fica apontando: não, Senhor, mas o João é melhor, a Michelle é melhor, a Ana é melhor, a Giovana é melhor, a pastora Linda é melhor. Por que o Senhor foi me chamar? Como assim eu? Por que eu? Gente, se o Senhor te chamou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. E o Senhor, Ele não falha. O Senhor, Ele é poderoso, o Senhor, Ele não falha, independente da circunstância que tiver ao seu redor. Se você não estiver visualizando a grandiosa obra do Senhor, mas o Senhor só quer que você se posicione diante dEle. Através do seu posicionamento, o Senhor vai abrir as portas, e tudo o que o Senhor for fazer, Ele vai contar com você. Porque o Senhor, Ele quer uma geração que se posicione diante dEle. Uma geração que tenha autoridade. Uma geração que tenha uma fé inabalável. E que nada desse mundo possa romper aquilo que os céus ligou. Aquilo que o seu coração está interligado com o Senhor. E é isso que eu quero trazer para a gente hoje. Essa reflexão sobre a vida de Débora. E que isso realmente seja testificado no nosso coração. E que possamos pegar essa palavra e refletir e pedir para o Senhor que Ele nos ajude a se posicionar mesmo diante daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. O Senhor, Ele nos chama para fazer parte da boa obra dEle, e isso é tão precioso, porque a boa obra dEle é tão perfeita. Por que Ele vai chamar a gente que é imperfeito, né? A gente fica isso na cabeça, mas apenas dá o primeiro passo, apenas dá o passo de fé, porque o Senhor faz. O Senhor faz.
E Ele vai fazer. Se formos uma geração que tivemos uma intimidade tão linda com o Senhor, Ele vai nos usar para fazer a obra dEle de uma forma extraordinária. Uma forma que você olha e fala assim, nossa, como assim? Como eu estou aqui? Meu Deus, o Senhor é demais. Então a gente precisa disso. A gente precisa tomar posse dessa palavra. Precisa tomar posse daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Precisamos escutar a voz de Deus e obedecer. Porque foi assim com Débora. Débora orou. Débora foi diante a Baraque e falou que Deus havia pedido para ele juntar 10.000 homens. E se ela sabe que Deus pediu, é porque Deus primeiramente falou com ela. E depois ela transmitiu a palavra para Baraque. Então ela tinha uma intimidade tão grande com o Senhor que ela falava o que o Senhor falava. Gente, isso é lindo, ela falava o que o Senhor falava. Ela andava onde o Senhor andava. Isso é muito lindo e meu coração fica ardendo por essa palavra. Eu até comentei com a Michelle que quando ela me falou, né, o tema da pregação, eu fiquei, nossa, gente, como assim, né? Tipo, o que eu vou falar? Aí, lendo a palavra, eu comentei com a Michelle e falei, nossa, eu nunca tinha parado para prestar atenção nos detalhes, né, desse capítulo e o quanto o Senhor usou Débora nisso. E Débora foi líder, ela foi adiante com autoridade, não teve medo de 900 carros de ferro. Eu vejo Débora olhando assim, o que é 900 carros de ferro para um Deus, vamos dizer, para um Deus que faz tudo, que fez um mundo. O que é 900 carros de ferro? O que é Jabim? O que é Sísera? Diante de um Deus que abriu o Mar Vermelho, diante de um Deus que exterminou ali um monte de peste no Egito, fez acabar com tudo. Quem que é Deus para 900 carros de ferro? Eu imagino Débora tendo esse posicionamento de autoridade e colocando Israel em ordem, falando, gente, é o Senhor que está diante de vocês. Vocês não precisam ter medo de 900 carros. Vocês não precisam ter medo de Sísera. Vocês não precisam ter medo de Jabim, porque é o Senhor que vai adiante de vocês. É o Senhor que está contigo. É o Senhor que está abrindo o caminho para vocês. E que é isso, gente, que possamos nos posicionar diante de Deus. Deus é maravilhoso, Deus faz. E eu quero trazer essa palavra para vocês, para que possamos refletir mesmo. Para que possamos não só estar no ministério, mas que possamos servir dentro daquele ministério. O Senhor nos chama para ser servo e um servo posicionado. Para entrar no ministério e fazer daquele ministério um lugar de transformação, um lugar de regeneração. E que possamos ser transformados pela palavra do Senhor. Que o nosso coração seja transformado por essa palavra. Que possamos quando vier esses pensamentos de, depois, não, Deus, mas esses pensamentos de comparação, que o Senhor possa nos constranger e falar assim, você esqueceu da minha voz? Você esqueceu que eu faço? Você esqueceu que eu sou o Senhor da sua vida? Você esqueceu que eu morri naquela cruz por você? O porquê você está me negligenciando? Que o Senhor traga isso ao nosso coração, que possamos nos constranger, que possamos nos envergonhar de quando formos aqui louvar ao Senhor, falarmos assim, não sou digno desse louvor, Senhor. Eu não sou digno de nada do que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu vou me posicionar, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que está me chamando, e que isso seja testificado em nosso coração, em nome de Jesus.